Então vamos lá. Bom, primeiro, novamente queria agradecer a todos, Antônio, Zé Neves, todos os amigos de Portugal, do Brasil também. A gente conseguiu convidar alguns amigos, viu quem mais que estava aqui? O Thomas, pô, puxa, super legal, o Alex, vários amigos aqui. Vamos lá, então hoje, como solicitado pelo Antônio, a gente vai falar um pouquinho de uma expedição bem interessante que eu tive a oportunidade de participar, VP6 Delta, né, lá em Dulce, com alguns colegas de diversas nacionalidades, né? E a apresentação, ela basicamente vou colocar alguns slides, algumas fotografias, e ao final eu separei alguns vídeos interessantes, bem curtos, para vocês terem mais ou menos uma ideia do alto, pelo drone e tal, do que era, do que foi a ilha, onde a gente ficou, tudo direitinho, tá bom? Vamos lá. Então, por que nós escolhemos a Dulce Island, né, naquela oportunidade? Em 2018, ela estava entre os top 20 dentro do Clube Log, né, de XCC mais procurados. Hoje já passa de 50, acho que está quase 50 e poucos, quase 60, né? A última expedição havia ocorrido em 2008, né? Então havia um tempo grande, aquela grande expedição VP6DX dos alemães, né? Que fizeram, eles foram, me parece que em duas oportunidades lá, foi bem interessante. E depois da nossa, em 2018, recentemente, acho que o ano passado, ou 2 anos, teve lá o George, né, com o Remote RIB operando de lá, que foi também um grande sucesso. Qual que é a meta necessariamente dessas expedições que a gente costuma fazer? Principalmente nesse grupo de americanos que eu costumo estar com eles, é sempre proporcionar a possibilidade do maior número de radioamadores poder contatar o DX, né, a estação procurada. Então, All Time New One para o maior número de radioamadores do planeta, né? Seja um contato em digital, contato em CW, o que for. O importante é que os radioamadores consigam fazer pela primeira vez um contato com esse local. Então, em função disso, a ideia foi se manter sinais em todas as bandas, operar RTTY, FT8 foi, me parece que, se eu não me engano, a primeira vez em FT8 lá, a gente conseguiu fazer bastante contatos em FT8, e também 6 metros em IME. Também conseguimos fazer alguma coisa de lá. Para vocês terem uma referência, a Dulce, o atol de Dulce, depois eu vou mostrar fotos melhores, né? Mas ele faz parte das Ilhas Pitcairns, que pertencem à Inglaterra, né, ao Reino Unido. Então ele é composto, as Ilhas Pitcairns, elas são compostas por Dulce, que é esse que nós estivemos, a Ilha Pitcairn propriamente dita, a Ilha Anderson e Oeno Atoll. Todos eles, com exceção de Pitcairn, não são habitados, né? Dulce, Henderson e Oeno não são habitados, apenas Pitcairn. Hoje deve ter uma população aí de mais de 100, umas 100 pessoas no máximo, assim. É a única ilha habitada desse conjunto de ilhas Pitcairn. Então, retomando, é um território, né, britânico ultramarino. Ele fica, a Dulce fica 540 quilômetros a leste da ilha Pitcairn, tem 3,9 quilômetros quadrados de extensão e 0,7 de terra apenas, né? Então, por ser um atol, tem uma lagoa no centro, como nós podemos ver aqui, né?
tem uma lagoa, e aqui a passagem para o mar livre, e em volta sempre barreira de corais, né? E na próprio atol de Dulce, nós temos a ilha Acádia, né, que é essa maior, essa Edwards, Pandora, que é essa menorzinha aqui, e Westward Island aqui, essa outra. Ela foi descoberta, Dulce, né, em 1606, pelo nosso amigo português, desculpe, tá, me equivoquei aqui no, no português, né, Pedro Fernandes de Gueiros. A gente coloca esse redescobrimento dela em 1791 pelo capitão Edwards, porque na história, como que surgiu essa descoberta, né, oficialmente da Ilha Dulce? Em 1789, se eu não me engano, nos anos de 1780, por aí, o governo britânico ele teve a intenção de encaminhar embarcações para a Polinésia Francesa em busca de fruta-pão, sabe aquela fruta-pão, para poder retornar lá e plantar, né, no Reino Unido, etc. E aí ele mandou esse navio HMS Bounty. E tem uma história, tem até um filme sobre isso. Aí o que aconteceu? O Bounty, no meio do trajeto, eles pararam em algum momento na Polinésia Francesa. No trajeto de retorno, houve um motim dentro do barco e o primeiro capitão, após lá o comandante, que era o William Blight, né? Ele que coordenou esse motim e eles tomaram o navio. E eles foram com o Bounty, depois de um tempo, né, dominando o navio, etc., eles descobriram a ilha Pitcairn. E lá eles ficaram, e lá eles afundaram o navio para que a Marinha Britânica, né, não os encontrassem. Então, a história diz que todos os habitantes atuais, né, desde sempre, da ilha Pitcairn, são descendentes desse capitão que coordenou o motim do Bounty, que era o Fletcher Christian, né? Então, todos lá, entre aspas, né, seriam, essa é a história mais possível, né, seriam os descendentes diretos, porque ele jogou o navio lá na Baía de Bounty, que eu vou mostrar depois para vocês, e eles se esconderam lá e todos são seus descendentes. E aí o que acontece? Nessa procura pelo navio amotinado, que descobriram o atol de Dulce, que foi justamente o capitão Edwards no navio Pandora, né, que ele descobriu Dulce no momento que eles estavam atrás do Bounty, né, que era o grande navio. Eu vou até, só para vocês relembrarem aqui, ó, deixa eu só tirar aqui um pouquinho, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, Rebelião em Alto Mar, esse é o filme. O tenente William Blight é o Anthony Hopkins, o meu Mel Gibson fez o papel de Fletcher Christian, que é o que se rebelou, né? Uniu todos lá. É um filme bem interessante. Conta a história da tripulação e desse navio Bounty que se rebelou e parou lá nas Ilhas Pitcairn. E por acaso Dulce foi descoberta porque foram atrás desses caras lá que estavam com o navio. E é um atol, então, como eu disse, né, tem origem vulcânica, tem uma vegetação densa, não é tão grande, mas tem uma vegetação bem densa, nós vamos ver nas fotos a seguir. Tem muitos pássaros, caranguejos, pássaros, basicamente os atobás, petrel, tem muito filhotinho, né, lá, então como é um atol inabitado, então eles não têm, né, nós que somos os intrusos, né, então tem que tomar muito cuidado no caminhar, etc., porque você sempre acha filhotinhos, né, principalmente jatobás lá no chão.
condição quente e úmida, 3 metros acima do nível do mar, e só uma curiosidade, esse veleiro Acádia, que dá o nome a uma das partes lá de Dulce, né, de uma das ilhotas que compõem Dulce, que encalhou lá em 1889. Vamos lá. Olha aqui para vocês terem uma referência. Então, aqui é o maior pedaço onde nós ficamos, né? Então, aqui nós instalamos, depois vou mostrar para vocês também. Aqui foi instalada, nós tínhamos 2 sites, né? Um site de SSB e digital e EME, que ficou nesse pedaço, mais ou menos. E aqui também ficavam as barracas, o camping e tal, nossa cozinha. E aqui, nesse pedaço, ficou a estação, o site de CW e também de digital. E, originalmente, existia um link de Wi-Fi entre este site e este site, antena apontada para cada lado, para a gente poder fazer a conversa entre os logs, né? Mandar o log também para aqueles logs de live stream. Nós tivemos um problema, não deu certo. Não tínhamos ainda a ferramenta do live stream ou do Elon Musk, lá Starlink, então, mas funcionou bem no começo, depois o link só apenas que não se estabeleceu corretamente. Aqui, então, as saídas para o mar, né? E aqui a entrada, uma lagoa no atol. Alguns requisitos, né, para desembarque na ilha. Quarentena nenhuma para os membros da expedição. Isso é um requisito indispensável quando nós vamos fazer essas expedições. Ninguém poderá ir para a expedição se não tiver um seguro médico e um seguro de evacuação de emergência. Isso é muito importante, porque nós somos um grupo, né? O problema de um vai impactar todo o resto, né? Ali é um conjunto de pessoas com o mesmo objetivo, então todos têm que estar bem, todos têm que falar a mesma língua, então qualquer problema de saúde que afete um vai afetar todos, todos vão ter que estar junto ali para resolver. Então, um seguro médico, em princípio, auxilia, um seguro de evacuação de emergência, em princípio, resolveria. É claro que naquela situação, como que esses seguros médicos funcionam? Ninguém vai lá buscar a gente de helicóptero ou avião, né? A gente tem que ir para um ponto mais próximo, de repente nós seríamos levados ou para a ilha Pitcairn ou para um pedaço lá da Polinésia Francesa, e lá vinha uma UTI aérea, alguma coisa assim, né? Mas é importante ter esse tipo de seguro, e é uma condição indispensável para se fazer uma expedição desse porte, né? As permissões de desembarque, licença, é uma permissão do governo, né? Existe um governo local da ilha de Pitcairn, embora ele seja afeto ao Reino Unido, existe um governo local, né? Existe pessoas lá que fazem esse gerenciamento da ilha. Foi autorizada, então, nossa licença, 3 meses, visto concedido pelo governo da ilha de Pitcairn, e os indicativos dos operadores, nós não precisamos tirar indicativos específicos, cada um foi um indicativo só, mas nós enviamos toda a nossa documentação para constar na licença mãe, né, digamos assim. Proibições lá: pesca, construção de estruturas permanentes, deixar ou remover qualquer coisa no atol e impactar ou prejudicar o ambiente, né? Então, tudo que nós levamos para lá necessariamente tem que voltar. A gente não pode deixar nada lá. Isso dá um grande problema de multas, valores elevados. É claro que é uma consciência também, né? Não tem ninguém lá todo dia fiscalizando, mas frequentemente aparece um barco ou outro. O pessoal da ilha Pitcairn às vezes vai lá. Então, eles têm um rigoroso controle sobre isso, né?
Então, tudo que a gente levou lá de estrutura, inclusive banheiro, etc., tem que voltar. O time, foram 14 operadores, olha, como vocês podem notar, americanos, pessoal da Alemanha, da Europa, né? Brasil, nós normalmente nós temos sempre um médico que vai nessas expedições, que é o Arne, né, o November 6 Hotel Charlie, acredito que vocês devam conhecer, ele sempre participa de várias expedições, uma pessoa fantástica, e ele é médico, então é sempre importante quando se vai para um lugar que não tem nenhuma estrutura, né, não tem nada de atendimento e tal, que um dos membros da equipe seja médico ou tenha conhecimentos, né, mais específicos de primeiros socorros, mas o ideal sempre é ir um médico radioamador, né? É isso que se procura fazer. Aqui, para vocês terem uma ideia, onde está localizado Dulce no mapa, como eu falei anteriormente, né? Faz parte dos grupos do grupo de ilhas Pitcairn, né? Então Pitcairn fica aqui, Adamstown é a capital de Pitcairn, né, digamos, e a ilha Dulce está aqui. E em volta está a ilha Henderson e Oeno, né? Mais ou menos esse círculo aqui. Aqui está o Oceano Pacífico Sul e o lugar mais próximo é a Polinésia Francesa. Então, para vocês terem uma relação, uma referência, do meu caso, né? Sair aqui de São Paulo, a gente vai para Los Angeles, Estados Unidos, depois vai para o Tahiti, aqui, e do Tahiti também voando para a parte mais leste e ao sul da Polinésia Francesa, que é onde fica o arquipélago de Mangareva, e de lá nós pegamos um barco até Dulce. É um barco, demorou essa viagem mais ou menos uns 4 a 5 dias navegando. Depois vamos mostrar o barco também. Uma curiosidade, Mangareva, para quem um dia tiver curiosidade, é um dos lugares mais interessantes onde se tem fazendas de pérola. Aquelas pérolas, pérola negra, pérola diferente, aquelas pérolas maiores. A Polinésia Francesa, por si só, é um grande exportador de pérolas, né? E eles têm fazendas, né, abaixo da água, assim, muito interessante. E essa região aí de Mangareva é uma das maiores. Tem coisas muito bonitas lá para se ver também. E se um dia eles quiserem comprar pérola barata, é lá o lugar para levar esposa, etc. Ok? Vamos lá. Agora uma imagem um pouco mais abrangente, né? Então a gente está aqui, Oceano Pacífico. Pacífico Sul está mais ou menos aqui, essa região que a gente está falando, né? O barco é o Brave Heart. Ele é digamos que seria um navio expedicionário, né, de médio porte, com base na Nova Zelândia. E ele fez diversas viagens e ele tinha e ele é muito conhecido pelos radioamadores, porque o próprio comandante e o filho dele, né, que continuou depois, eles fizeram muitas viagens para grupos de radioamadores. Tanto é que eles se tornaram depois radioamadores também. Então eles conheciam esse ambiente e eles conheciam também muito bem toda essa região. Eles fazem muito essa região porque eles eram contratados do governo britânico para fazer o transporte de mantimentos até as ilhas Pitcairn, partindo da Polinésia Francesa ou da própria Nova Zelândia. Esse é o capitão, o Matt Jolly, que é o filho do Nigel. É um cara fantástico, conhece tudo dessa região. A tripulação, próprio o Matt aqui, depois tem o Billy, que é um dos componentes. Esse daqui é o Zodíaco, né, que a gente chama, que é um dos barcos que fazia o transporte do navio para a ilha, né?
em determinados ambientes, esse zodíaco, o fundo dele, ele é de aquela borracha, né, um pouco mais reforçada. Determinados locais, futuramente, a gente vou apresentar para vocês uma outra expedição para Clipperton, por exemplo. Esse barco é um perigo constante, porque ele poderia furar. Aqui, a barreira de corais tem locais onde você tem uma passagem, né? E ela não é tão funda. No caso de Clipperton, por exemplo, os corais eram muito próximos da água, então os barcos que se utilizam naquele ambiente eram barcos de alumínio, né? Alumínio, alumínio basicamente. Jason também é um dos tripulantes. O Daniel também é um dos filhos do Nigel, irmão do Matt, daquele rapaz de barba lá. Esse é o Charlie, o cozinheiro, cara super gente fina, da Escócia, se eu não me engano, também membro da tripulação. Então aqui só um highlight assim. Então a gente tem aqui a visão de uma das tendas de operação, a tenda de SSB digital. Então a gente tinha uma, duas, três posições de operação, né? Laptop, computador, rádio, banquinho, tal. Aqui a gente tinha uma placa, porque nessa expedição a gente usou antenas para cada banda, né, verticais ou VGAs. Então a gente tinha um painel para conectar e desconectar, para não ficar com cabo toda hora atrás de rádio, etc. Né? Aqui ainda no barco, no caminho para lá, aqui a gente instalando a antena de 6 metros para fazer o EME. Fizemos poucos contatos, mas foram feitos. Aqui já é o pessoal no time de CW. Lá no outro camping de CW, a gente vai ter uma posição melhor para vocês verem depois. Aqui ainda a gente continua. O jack aqui no CW, você vê a configuração mais ou menos, basicamente a mesma. Computador, rádio, amplificador. Então, todos três bases, três pontos de operação em cada barraca, né, no caso. O Vadim, o T6UD, ele é ucraniano, um cara fantástico, especialista em bandas baixas, ajudou bastante nessa operação. Ele basicamente operou só 80, 160. O Dean, líder da expedição, um cara fantástico. Cara que ele também cuidou do financeiro da expedição. É uma pessoa incrível, que trabalhou muitos anos, sabe, em negócios de mercado financeiro, empresas de finanças nos Estados Unidos, acho que até na IBM. Então, existe um caráter profissional também nessas expedições, né? Não é só ir lá, porque a gente recebe patrocínio, recebe algumas coisas, você tem que ter uma contrapartida, né? O Mike, cara fantástico, infelizmente ele faleceu, acho que foi o ano passado, se não me engano, enfim, mas um grande companheiro também. O Steve, aqui a parte do, da análise, da configuração de todos os computadores antes, né? Então, existia uma base lá nos Estados Unidos, na Califórnia, todos os computadores foram configurados e deixados prontos para a expedição. E o Steve, ele é um cara da área de tecnologia da informação, então ele cuidou toda essa parte dos computadores, para o software, etc. Aqui parte do material que a gente deixava separado para depois coletar, para ir por container, né? Lá para Nova Zelândia, porque de lá que saiu o navio. Aqui a gente recebeu uma contribuição importante da Elecraft. Ela tem apoiado nossas expedições, cedem, né? Na verdade eles cedem computadores, cedem rádios da Incomodato, depois nós devolvemos, né? Mas eles cederam
alguns rádios K3, alguns amplificadores, o KPA 500, aqueles menorzinhos, né? Ainda não tinha sido lançado o K4, mas eles sempre nos ajudaram, é uma contribuição fantástica, que são rádios muito, muito bons para esse tipo de ambiente, e que eu até faço uma deferência aqui, meu amigo Thomas, que foi ele que me apresentou o K3 há uns 10, 15 anos atrás, né, Thomas? Eu não largo mais, viu? Deixa eu ir para o próximo. Então, aqui, os equipamentos sendo carregados ainda na Nova Zelândia, né? Então, todo o equipamento empacotado, etc. Esse é o Nigel, o pai do Matt. Então, o navio ele foi todo embarcado e seguiu para a Polinésia Francesa, né? Onde lá nós pegamos o navio. Então, aqui só uma referência de onde a maioria dos colegas saíram, né, dos Estados Unidos para Papete, Polinésia Francesa, e de lá mais um voo até Mangareva, onde o barco estava nos aguardando. De lá nós navegamos para Dulce, né? Falando um pouquinho do Tahiti, aquilo que eu falei antes, né? Basicamente, seria 85% é turismo. Eles têm grandes fazendas de pérolas, não só negras, mas pérolas convencionais. Uma população, à época, 278 mil habitantes, espalhados por diversas ilhas, né? Como Fiji, né? Por exemplo, Fiji, acho que tem mais de 300 ilhas. Polinésia Francesa tem muita coisa. São várias ilhas, mas concentração na capital, Papeete, né? Ou Papeete, como eles falam. Mas tem muita coisa interessante para se fazer, mergulho, os transatlânticos que vão para lá, etc. Comida, enfim, cultura, né? Aqui um pouquinho do, da chegada, né? Parte do time já chegando na Polinésia Francesa, um momento de descontração, né? Deixa eu aqui. Isso aqui a gente conseguiu nesse período da expedição foi o aniversário do Ernie, né? Do November 6 Hotel Charlie, então a gente também cantou um parabéns para ele, só para manter o espírito elevado do time, né? Acho que é importante isso. No caminho para Mangareva, de onde nós partirmos, existe esse atol de Hao, né? Hao, eu não lembro, é francês, né? Mas eu não, eles falam Hao ou Hao. Aí foi um lugar de grandes testes da forças militares francesas, né? Naquela época das bombas, na época da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram muitos testes também com bombas nucleares, etc. Aí nesse atol. Só uma curiosidade, porque ele para aí a gente desembarca, reabastece o avião e vai para Mangareva, né? Aqui chegando em Mangareva, o aeroporto. Aqui é o táxi. A gente pega esse é o táxi que o aeroporto ele sai aqui nesse deck, a gente entra aqui e vai até o pier, onde a gente vai pegar o navio para o barco, né? O Braveheart lá para Dulce. Então, Mangareva, você vê um lugarejo, um vilarejo bonitinho, único supermercado local. Aqui mais um pouquinho do transporte para a cidade, então a gente se preparando aqui para pegar o táxi, né, o barco. E aqui o Braveheart já aguardando no pier, né? Então, nós chegamos, fomos até o barco, colocamos nossas coisas nas cabines, tudo, porque a gente passou uma noite aí em Mangareva para partir pela manhã, né? Pela programação dos horários deles.
Aí agora, já chegando a Dulce. Então nós fomos presenteados com cilindro arco-íris na chegada. Vocês podem observar, é um atol mesmo, né? Uma maré, uma vegetação aqui e no meio está a lagoa, que é o atol, né? A lagoa do atol, melhor dizendo. Então o pessoal observando, então o barco, ele nesse momento ele vai verificar o melhor ponto de ancoragem, né? E depois os líderes da expedição, junto com o capitão do barco e dois tripulantes, eles vão analisar o terreno, onde que é melhor a gente desembarcar, onde que é melhor passar, né? Por isso que é importante esse pessoal ter um grande conhecimento, porque eles vão muito para esse local. Então, na cabeça deles, eles mais ou menos já sabem, olha, vai ser mais ou menos por aqui, etc. Eles têm grande experiência. Por isso que expedição é importante você ter gente na equipe que conheça o ambiente, né? Que saiba o que está fazendo, porque isso pode ser o primordial para atingir o sucesso, né? Aqui, esse é um negócio interessante. É, existia um medo, né? Poxa, o que tem no meio dessa lagoa? O que tem lá em volta, né? E eu cheguei a ler antes de ir para lá, tinha vários animais, tubarão, etc. Então essa imagem, depois o vídeo, é um grupo de tubarões que eles ficam naquele local entre a entrada da lagoa e a entrada do oceano, né, do mar aberto. Então eles ficam ali rodando lá, vocês vão ver aqui que interessante, quer ver? Ó, ó lá. Então, entrar aí nem pensar, né? Então, mesmo naquele espaço próximo aonde nós estávamos, depois que eu vi isso, eu já fiquei com um pouco de medo. Mas dizem que são tubarões que não fazem nada, mas não dá para pagar para ver, né? Então, aqui é a entrada da lagoa, né? Então aqui maré baixa, né? Normalmente a maré sobe e eles vão para lá. Olha isso, é bem na entrada. E você vê, só pássaros, né? Uma ilha, atol inabitado. Pronto. Aí essa brincadeira aqui do né, com o Arne, só para alegrar o pessoal também. Aqui, para vocês terem uma ideia de como funcionava o transporte dos materiais, rádio, mantimentos. Então, o barco ficava ancorado e, através do bote, se trazia tudo. Né? Então, aqui, gasolina para os geradores, aqui, algum alimento, alguma coisa. Então, tudo. Então, é uma expedição dessa, basicamente, um dia só para a gente conseguir, meio-dia, vai quase um dia inteiro, para você conseguir tirar tudo do barco, trazer para a ilha, para você começar a fazer alguma coisa. E a saída também, a mesma coisa. Então, por isso que você precisa ter pessoal compromissado, olha, divisão de times, né? Cada um vai fazer sua parte, tem que estar tudo planejado, porque se as tarefas não forem feitas de acordo, né? Você perde tempo, você não consegue montar as coisas, etc. Esse, esse, essa expedição foi interessante, porque nem sempre é assim.
mas quando há o contrato com o barco para o transporte, o Nigel e sua equipe, eles, por conhecerem essas expedições e eles estarem acostumados, eles também ofereciam dentro do pacote, né, esse serviço. Olha, nós também vamos ajudá-los, né? Então, você vê que tinha a tripulação do barco, ela nos ajudava no transporte, no construir as coisas na ilha. O, aqui o cozinheiro, ele ficava quase full time na ilha, preparando as comidas, etc. Então, existia essa possibilidade. Hoje, infelizmente, a gente não tem uma equipe como essa, né? Os caras eram fantásticos. Mas muitas expedições fica a cargo dos próprios expedicionários, né? Fazerem tudo, que também é interessante, mas são essa ajuda contribui e muito também, né? Então aqui, para vocês terem uma ideia, aqui era a nossa cozinha. Então isso tudo foi construído, né? Em bambu, aqui os papéis. Então você vê como o negócio é sério. Então foi levado tudo, ó, geladeira, lá na praia, geladeira, tinha um micro-ondas, aqui o lixo, aqui água potável, uma mesa para as refeições. Aqui era o local do para esquentar, né? Tipo, botava fogo, madeira, né, embaixo, era o fogão, né? Tipo o nosso fogão. E aqui a parte da pia para lavar, etc. Então existia uma estrutura, né? Que foi montada e desmontada para a nossa saída. Era um acampamento mesmo. Olha aqui. Então aqui para fazer alguma coisa na brasa, aqui um fogão a gás, né? E tudo isso é montado, viu, pessoal? Tudo isso é colocado aí e volta para o barco. Não pode ficar nada no local. Olha aí para você ver como no meio do nada tínhamos pelo menos dava para fazer um bife, né? Alguma coisa gostosa aí. Então essa estrutura nos ajuda a focarmos apenas em fazer contato e ficar preocupado com antena, rádio, etc. Então, sem esses caras no apoio, fica difícil, né? Quando se tem uma expedição assim, com um número maior de pessoas, etc., claro, né? Aqui tivemos outro aniversário também na ilha, o Walt. Então, deu para também cantar um parabéns. E isso sempre nos intervalos, né? A gente tinha uma escala de operação. E nos intervalos, o grupo se reunia aí nessa área de convivência, enquanto os outros estavam operando, né? Nas barracas, nas estações. Aqui, de novo, a nossa pia, né? Onde lavavam-se os pratos, etc. Aqui, nosso chuveiro. Então, o chuveiro é por. Como que chama? A gente colocava água aqui, puxava essa cordinha, e aí lá de cima a gente virava e fazia tipo um chuveiro, né? Por elevação, né? Então isso funcionou bastante. Às vezes, no meu caso, particularmente, eu entrava no mar, ali na frente, tinha uma área mais rasinha, nem no mar, na lagoa, né? Mas água potável, assim, para banho, para escovar o dente, era tudo aí, né? Fazia barba, às vezes. E o banheiro também. Eu acho que eu não coloquei foto do banheiro, mas o banheiro é um banheiro de acampamento. É feito, achamos um local, faz um corte, né? Na terra, cava o buraco, põe o banheiro, acabou. E aí depois, material orgânico, né? A gente fecha, põe areia em cima e esse pode deixar tudo certo. Aqui as barracas. Aqui um exemplo, essa é a minha barraca, então tinham 3 pessoas que dormiam. Essa cama de militar, né? Aquelas camas militares. Então a gente só levou
negócio para apoiar, aqui um saco de dormir, eventualmente. E aqui as barracas, né? Essa é a nossa área onde o pessoal dormia, e a barracas similares onde foram montados os rádios, né? As tendas de operação. A gente tinha uma tenda que a gente chamou tenda de escritório, que era lá onde estava todo o material do link, né, com satélite, para a gente poder mandar os arquivos, eventualmente um e-mail, uma conversa por Wi-Fi, etc. Então a gente chegou a ter uma internet possível de se usar lá também. Ainda não era Starlink, mas funcionou. Aqui a visão da cozinha. Olha para vocês verem como era uma área grande, né? Então tudo isso, para vocês terem uma ideia, era tudo esse tipo de mato, né? Então a gente vai indo, cortando, né? Com facão, né? O que é possível, também não pode fazer um clarão muito grande. E aí a gente monta e depois desmonta tudo. Até vinho, ó. Tem até os momentos de comemoração, etc. Alguns vinhos nos momentos de, de descontração, né? Nos intervalos dos turnos de operação, né? Aqui um pouquinho das antenas. Como a gente comentou, os sites, né, os acampamentos de operação foram dois. Aqui a antena de EME, uma antena para 6 metros. Então a gente tentou montar ela. Você viu que tem essa suspensão, né, do barranco, aqui já é o mar. Então todas as antenas a gente tentou montá-las em cima para ter um ângulo interessante. E aqui também, são antenas basicamente verticais, VDAs. A gente, para 40 metros, a gente tinha Foursquare nos dois sites. Depois eu vou mostrar para vocês. Pessoal, aquilo que todos já sabem, né? Nesse ambiente de mar, água salgada, é isso que funciona, né? Basicamente. É a melhor relação custo-benefício, né? Antenas verticais ou esses arrays, os VDAs, que basicamente são verticais também, é o que funciona, melhor custo-benefício para transporte, etc, etc. Aqui a Foursquare para 40 metros. Então a gente achou uma área lá. Aqui está o mar, né? Logo aqui à direita. Então a gente botou também aqui, funcionou legal, funcionou bem. A gente levou também uma step IR só em caso de, mas a gente montou a época, o ROB, November 7, Quebec Tango, e todos, né, lá tem uma relação muito grande, então conseguiram também uma antena para levar e a gente montou lá, em alguns momentos chegamos a usar, ela ficava no meio do acampamento, né? Só para ter mais uma antena de apoio caso necessário. Mas basicamente trabalhamos com as verticais em frente do mar lá. Aqui mais uma foto da operação aqui de CW. Então você vê 3 posições, aperto, né, normal. Aqui o painel PET de cabos, né? Então todos os cabos coaxiais das antenas que estavam instaladas entram por baixo e os cabos para os rádios entram aqui em cima. Então, o que a gente só fazia? Ah, quero operar 15 metros. Pegava 15 metros aqui, ligava aqui ou ligava aqui, para não ter que botar a antena original, né? O cabo original direto no rádio, não se faz isso. A não ser que a gente vá operar, como agora, a gente vai fazer antenas verticais, lá multibanda, que vai ter cada rádio vai ter uma antena só específica multibanda, aí você não vai mexer, né? Tudo bem. Aqui ainda na montagem da antena de 6 metros. Então vocês veem aqui, ó,
maré baixa, né, coral, então esse tipo de atol sempre é assim, né, não tem jeito. Geradores, nós levamos mais ou menos, eram 3 geradores por tenda de operação, mais uns 3 para cozinha, etc. Então te levou, sei lá, com uma referência, mais ou menos uns 10 geradores de 2.000, 1.500 para 2.000 watts, alguma coisa assim. E aí você tinha também a equipe de abastecer os geradores, né? Tudo isso é programado antes da expedição. Então, olha, vai ter equipe que vai cuidar dos geradores. Então, a cada momento vocês têm que ir lá de 3 em 3 horas. Vamos ver como que está o gerador. Vou abastecer? Não vou? Tá legal? Não tá? Então é um time, né? Todo mundo convergindo para o mesmo objetivo. Aqui é só uma brincadeira. O Chris, que está sempre sorrindo, né? Pode estar caindo o mundo. Virou um grande amigo. November 6, Whisky Mike. Ele faz bastante contest também. Da November 6, Romeo Oscar Estação. E ele também está em todas. É um cara super gente boa. Ele é um cara, um beta tester da Flex Radio também. Ele testa tudo antes, faz lives lá, um cara super gente boa. Virou um grande amigo. Aqui, novamente, agora essa é a tenda de operação de SSB e digital. Essa tinha um rádio a mais, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, a gente tinha 4 rádios aqui, 3 posições lá na DCW. Tudo operando ao mesmo tempo, né? Aqui só uma curiosidade, né? Eu tirei uma foto da tela de FT8, fazendo FT8, né? Aqui já a saída, né? Então você vê, tinha um caminho e nós levando toda a estrutura de volta lá para a praia. A gente entrou mais ou menos, sei lá, uns 100 metros adentro, menos, vai, 80, 50 e 80 metros para montar tudo. Depois a gente tem que voltar e a gente vai deixando todo o material na praia para se fazer o transporte de novo para o barco, né? E essa expedição, nós tivemos que parar a operação, se eu não me engano, foi 1 ou 2 dias antes, também em função da maré, porque como tem todas essas faixas de coral, etc., se a gente, dependendo de como está a maré, a gente não consegue sair ou fica dias a mais, ou, ou dá um problema muito grande. Então, o capitão, né, que é a voz, né, pessoal, vamos ter que sair antes, né, 1 dia, 2 dias, porque senão vai dar problema para a gente sair. Nós acatamos, né? Você tem que acatar como time. Então foi isso que aconteceu. Depois vai ter um vídeo, vocês vão ver a gente saindo de lá. Então, novamente, toda a parte de material a gente levava nesses carrinhos até a praia ali, né? Para depois transportar para os barcos. Então, aqui só para vocês terem uma referência, né? Então, a gente deixava aqui, o barco sempre ancorado, e dessa vez a gente ia sair mesmo daqui. Depois vai ter um bote mostrando nossa saída, que é o melhor local possível, né? Aqui, né, maré baixa. Então era isso, já estava maré baixa, previsão de pior, então o capitão do barco, olha, vamos ter que sair. Então se apronta. Eu lembro que eu fui acordado, acho que na madrugada ainda, ó, vamos preparar as coisas que a gente tem que sair até de manhã. Aqui para vocês terem uma referência como foi a saída, né? Então, deixa eu botar esse vídeo. Eu coloco saída animada, né? Olha lá. Então você vê aqui, ó, em cima dos corais, pessoal com barco aqui tentando chegar o mais próximo possível. E ainda os materiais, né? Não só as pessoas.
Então você vê, parece que não, mas tem que ter muita técnica para fazer isso, né? O momento que está junto com a onda, para o barco não bater, não encalhar. Para esse bote, né, na verdade. Pronto, eles vão chegar. Agora vai, você viu? Ele foi vindo junto com a onda. Agora vai. Olha lá. Já entrou e vai embora. Se eu que ele já dá motor e já sai. E dependendo do peso do barco, se tivesse alguma coisa, pegar uma pessoa, um por um, para ver a dificuldade, né? O tempo que se perde, né? Mas nesse ele foi, vai pegar mais uma pessoa lá. Então vocês veem, também tem essas dificuldades que em alguns momentos se passa, né? Aqui um pouquinho dos pássaros lá da Ilha Dulce. Essas ilhas, né, as Ilhas Pitcairn, para quem gosta, elas são referência também, todas essas ilhas, né, do Pacífico, de observação de pássaro, né? Vai muita gente lá para fazer expedição de observação de pássaros, inclusive o próprio Braveheart, o barco e a equipe, eles faziam, né, muito isso. Não era só radioamadorismo, né? Eles iam levar cientistas, pessoas que gostam desse tipo de observação. O cara ficava lá observando o pássaro, olha o filhotinho. Então, esses filhotinhos tinham que tomar muito cuidado. Tinham muitos no chão. Era perigoso a gente esbarrar. Olha. Os caranguejos, né? O Mike, que infelizmente nos deixou recentemente. Putz, cara legal. Aqui é o posto de comando, né, do barco. Aqui nós montamos, né, tanto na ida quanto na volta, operação, uma estação móvel, né, basicamente os mesmos equipamentos, rádio, KPA 500, computador, e aí o pessoal operando um pouquinho lá dentro da cabine, né. Aqui um pouquinho de como é dentro do barco, é um barco grande, eu não lembro de cabeça quantas cabines, mas comporta uma grande quantidade de pessoas. Essa era a minha cabine, não ficou tão legal a foto, mas eu dormi aqui, tinha um outro colega que dormia aqui, e aqui também era a cabine de fuga, né? Então, tudo isso eles nos mostraram. Aqui tem uma escotilha de fuga, se acontecesse alguma coisa, era por aqui a saída de quem estava embaixo nessa área das cabines, né? Aqui o Jim e o Steve dentro do barco, já na nossa volta. Aqui, para vocês terem uma referência como era dentro do barco, né? Então, aqui a gente tem duas mesas, né? Essa aqui e essa é igual, né? Elas são. Uma é reflexo da outra. Aqui é aquela área que eu comentei com vocês, aqui tem um sofazinho, aqui mais para a direita, aquela área onde a gente montou a estação. Então era mais ou menos isso, era um quadrado que era a nossa área de convivência, as refeições eram aqui, as nossas conversas eram aqui, ou lá na cabine quando você não estava com enjoo, né, um monte de coisa. Meu caso, em alguns momentos, não todos, né, mas fiquei uma parte também deitado, tal, porque teve os momentos que enjoou um pouquinho, mas faz parte, né? Aqui novamente o Cris, né, depois da nossa volta a cervejinha na mão. Aqui na volta para Mangareva, nós paramos em Pitcairn.
nós fizemos uma pausa lá, porque o Braveheart ele precisava pegar mantimentos lá para levar, né? Então, como que funciona a chegada nas Ilhas Pitcairn, na ilha, né, Pitcairn? Você ancora o navio, né, fora da costa e esse barco vai ter, eu não sei como que é o nome desse barco, um barco bem grandão e ele que vem pegar os passageiros. Depois vocês vão ter uma imagem melhor. É esse barco também que pega, porque lá em Pitcairn, só na ilha Pitcairn tem uma vez por ano, se eu não me engano, tem um cruzeiro, um navio de cruzeiro que vai lá, faz parte da programação. Então eles também usam esse barco, os locais vão lá buscar as pessoas que vão para a ilha, né? Ó, então todo esse pessoal aqui que são locais de Pitcairn, eles vieram para nos buscar e buscar também algumas coisas que o barco iria levar de mantimento para eles. Tava uma manhã bem chuvosa quando a gente chegou, então a gente saindo aqui do Braveheart e indo já para o barco lá para ir para Pitcairn. Então chegando lá, né, na Bahia tal, dependendo da maré ou como que tá o mar, tem umas ondas grandes tal. E aqui é depois eu vou mostrar uma imagem legal da Baía do Bounty, né? Que é justamente o local onde o Fletcher, que dominou o navio lá, afundou nessa baía. Essa baía é conhecida como Baía do Bounty, né? Dizem que tá lá, foi lá que ele afundou o navio para não ser descoberto pela Marinha Britânica, né? Aqui é a oficial da Ilha Pitcairn. Ela estava fazendo a verificação dos passaportes. Então, ela é uma moça, né? O marido dela, estava ela e o marido. Ela é médica, o marido também. Eles estão morando lá porque eles têm programas, né? Que as pessoas moram um ano, um pouquinho mais, depois voltam para a Inglaterra e vai indo, voltando. Tem alguns que ficam direto. E ela também exerce a função de policial da ilha. Então, essa é a formalidade do passaporte, né? Eu até, pra vocês verem, tenho aqui o carimbo, por curiosidade. Ó, não sei se dá para ver. Dá para ver? Então, o carimbo das Ilhas Pitcairn, né? Que foi essa moça que deu o carimbo. Deixa eu voltar aqui. Aqui, só para vocês terem uma referência, você tem uma rota Adamstown. Adamstown é a capital, né, digamos assim, de Pitcairn, da ilha, que era onde a gente estava. A Baía Bounty é onde a gente chegou. Deixa eu desligar meu telefone aqui, peraí. Desculpa, pessoal. Pronto. E aqui você tem os pontos, né? Você tem ponto histórico de visitação, cemitério. Tem... Deixa eu desligar aqui, pessoal. Pronto, desculpa. Perdão, gente, pela indelicadeza. Então você tem o ponto mais alto, enfim, dá para você fazer também uma visitação lá na ilha de Pitcairn especificamente, né? Aqui, ainda lá em Adamstown, né, onde a gente estava, você tem a âncora do navio, do Bounty, tá lá exposta. Esse que é o que afundou lá, né, propositadamente. Aqui você tem o canhão, também está exposto lá em Pitcairn. Esse é um outro canhão também, original do navio, restaurado pela Austrália, né, que depois mandou de volta. Aqui, tiramos essa foto por curiosidade, muitos já falaram com
VP6 Tango Charlie, né? O VR6 Tango Charlie. Aqui a lápide dele, né? No cemitério. Então, todos são descendentes do Christian, né? Fletcher Christian, que é aquilo que eu falei no início para vocês. Essa é a história, né? Que todos acreditam que todos são descendentes desse pessoal que afundou o navio lá em 1789, 1790, por aí. Aqui o ponto mais alto da ilha, aqui é o Rob, November 7, Quebec Tango, também um cara fantástico, gente finíssima. O Arne, o nosso médico, né? Aqui em Pitcairn nós paramos para almoçar, né? Então parte do grupo reunido aqui, então a gente foi convidado lá para o pessoal local e a gente almoçou, depois momento de confraternização, né? Aqui a vista de cima daquele ponto onde estava o Rob, aquele ponto mais alto, a gente observa o navio ancorado, né? Agora já com um tempo bom, né? E aí aquele barco que nos transportou daqui até essa região aqui, que era a Bahia, né? Aqui o transporte local era feito sempre são feitos com esses quadriciclos ou a pé, né? Aqui é a Baía de Bounty, aqui. Esse é o local, depois vocês vão até poder observar no filme também, onde se acredita, ou a história diz, que o Fletcher Christian, né, ele afundou o navio aqui para não ser descoberto depois do motim, né? E ele não ser preso, etc. Então eles ficaram nessa ilha e aí os seus descendentes que estão lá até hoje, né? Aqui uma visão um pouco melhor do barco, então a gente saindo aqui da Baía de Bounty, voltando ao Braveheart para chegar em Mangareva. Então você vê que nós, né, parte do time, pessoal local que vai junto também, e tem muito mantimento, né, que a gente já trouxe, e a gente pega aqui, o pessoal do barco pegou banana, pega um monte de coisa para levar também, porque eles ainda iam ter uma viagem longa, né, iam nos deixar, né, em Mangareva, e eles iam voltar, o ponto final era lá na Nova Zelândia, né? Aí o pessoal local. Aqui, a nossa confraternização final, lá de volta em Mangareva, à noite, quando a gente chegou, no final da expedição, né? Batendo papo, conversando, etc., fazendo um churrasquinho, dentro do barco, mais ancorado, né? Então, conversando, trocando ideia, etc. Aí tinha uma bebida lá do pessoal da Nova Zelândia, lá que todo mundo experimentou, enfim. Aí tem a confraternização final, né? Aqui para vocês terem uma referência. Então, parte do nosso material, essas eram as malas que a gente levou conosco, né? Aqui dentro é um container, tinha esse e mais um outro container que foi despachado, né, para Nova Zelândia e de lá ia voltar para os Estados Unidos, né? Então, essa parte aqui eram coisas que a gente carregou. Isso não, isso ia voltar, né? Tem mesa, algumas antenas, mas as malas, né, pessoal, algumas outras coisas eram nossas coisas pessoais, né, digamos assim. Então aqui é uma referência da parte de outra parte do barco, né? Aqui uma estatística para vocês terem uma referência. Ó, em mais ou menos 9, 10 dias, 11 dias, 11, 12 dias, a gente fez 112 mil contatos aproximadamente. Aquele objetivo, né, fazer o maior número de contatos, proporcionar um contato, primeiro contato para o radioamador,
chegamos a um número de quase 25 mil. FT8, né, na época ainda não estava o que está hoje, né, do FT8. Não sei se é bom ou ruim, né, mas é uma forma que também dá acesso a todo mundo para fazer um contato. RTTY, a gente chegou a fazer alguma coisa, e 28 contatos IME. Depois tem uma estatística de continentes também, para a gente ter uma referência. Então você vê, ó, por modo, tem por banda. Então sempre, se a gente for analisar friamente aqui os números, Europa e Estados Unidos, né, sempre estão em maiores números. E aí, eu falo aqui, por exemplo, para outros locais. Você pega a África, mesmo a Oceania, a América do Sul. Aí eu queria desmistificar um pouco aquela ideia que todo mundo fala, né? Não sei se acontece aí com os colegas da Europa, com os colegas dos Estados Unidos, mas o pessoal aqui do Brasil sempre fala muito, pô, os caras não falam com a gente, né? O que é isso? E não tem nada a ver. Vocês observaram lá que tipo de antena que se usa? Não tem direcionamento para lugar nenhum. É o fato de provavelmente ter mais radioamadores ativos em uma determinada região ou outra, né? No momento que está se fazendo, né? Mas não existe privilégio nenhum por A ou B, por quem doou, quem não doou. Lá vocês viram no início da palestra. O objetivo é fazer o maior número de contatos possível, proporcionar o maior número de all-time new one para o pessoal. Então, só para desmistificar um pouco isso, né? Então aqui você tem mesmo estatística, ok. Aqui é importante falar um pouquinho, antes dos vídeos, falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Sem esse pessoal que nos ajudaram bastante, né? E sempre assim, pessoal, não é nada dado, é sempre comodado. Pessoal, alguns cedem, alguns fazem um desconto para a gente adquirir, para usar. Então, é super importante, né? Esse apoio, né? Apoio de vários clubes de ex, Estados Unidos, Europa. Temos aqui no Brasil também o pessoal do Araucária, que nos ajudou bastante. Enfim, vários clubes, doadores individuais, mais de 3.500 doadores individuais, que isso também proporcionou acontecer uma expedição dessa. Pra vocês terem uma referência, pessoal, eu não sei o número hoje, né? Mas o maior custo, quando você faz uma expedição desse porte, o maior custo que se tem é o custo de transporte, né? O barco. É um barco que vocês viram lá, de grande porte, né? Médio para grande porte, e que vai ficar conosco aproximadamente 20 dias, né? Não sei, navegando, parado lá e oferecendo infraestrutura. Então não é um negócio barato. É coisa assim de 100 mil dólares para frente naquela época. Hoje já aumentou muito. Pra vocês terem uma ideia, vocês lembram quanto foi o orçamento, mesmo essa agora para Bouvet, claro, é um lugar diferente, tal, mas é coisa de 500 mil para cima, né, falando em dólares. É claro que, como eu já expliquei em outras oportunidades, isso que a gente está fazendo aqui é um tipo de expedição. Você tem outra, que você vai com o seu colega, com mais duas pessoas, você não tem um comprometimento maior com retornos que você tem que dar, né, de contrapartidas. Mas quando você assume um negócio desse, que você tem um custo envolvido, né, você tem algumas contrapartidas e isso não sem essa ajuda não se paga. Estou sendo bem sincero. Custo de transporte, os operadores, né, colocando valores individualmente. Então, eu diria que dependendo da expedição e do que se conseguir de apoio, meio que bate, né? O que
o operador investiu, o que conseguiu de retorno com OKRS, doações, etc. Porque os equipamentos basicamente são doados em comodato, né? Depois a gente devolve ou tem algum desconto, né? Então, mais um pouquinho dos grupos, o team, que é o nosso, foi o nosso, do nosso QSL Manager, um cara fantástico, ele vai ser o nosso manager agora também de Hotel Delta 8 Golf, a partir da semana que vem. É um trabalho fantástico e indico, sem sombra de dúvidas, ele também para esse tipo de trabalho. Um cara super honesto, etc. Aqui nós temos os pilotos, né, que também é importante, dependendo do tipo da expedição, é importante você ter o piloto que vai passar a informação correta para quem está na ilha, né? Por que eu falo isso? Porque muita gente pensa que, eu sou amigo do Ricardo, eu vou mandar um WhatsApp para o Ricardo lá, Ricardo, vai para 10 metros, não sei o que, não é assim, né? Que funciona. Claro que as pessoas recebem as mensagens, etc., mas não funciona assim. O negócio tem que ter tem que ter um, um critério, né? Então, a informação normalmente é passada por uma pessoa, é passada para o líder da expedição. Olha, o pessoal lá da Ásia está dizendo que talvez se vocês entrarem um pouquinho mais cedo nessa banda vai ser melhor. E aí quem está lá no local operando com a liderança que toma as decisões, né, baseadas nas informações que a gente recebe. Então é assim que funciona, né? Não é, entre aspas, é uma pastelaria, né? Opa, vamos lá, vai para 10 metros lá, não sei o quê. Senão vira bagunça, né? Então, esse pessoal aqui foi super importante para nos auxiliar também nessas tomadas de decisão e proporcionar uma melhor expedição para todos, né? Aqui algumas fotos que a gente fez dos grupos, né? Então aqui essa foto, aqui era, eu não sei se vocês lembram aquela foto que eu tirei do nosso chuveiro. É logo um pouco na frente de onde a gente está era o chuveiro, mais ou menos. Aqui a lagoa que dava para entrar. E aqui, se a gente fosse caminhar aqui pela direita, a gente vai caminhando até um pouquinho lá na frente para ir para o outro site do CW. Vou mostrar para vocês nos vídeos. Então, a apresentação, a gente para por aqui. Vou passar agora rapidamente dois videozinhos para vocês só terem uma referência de cima do atol. E aí a gente abre para o bate-papo. Eu fico à disposição de vocês, tá bom? Obrigado por enquanto. Deixa eu botar aqui. Eu separei alguns vídeos. Depois vocês falam se vocês estão conseguindo ver, tá? Então, Sabe? ó, aqui é um vídeo por drone. Vocês terem uma referência. Aqui é o site de SSB digital. Eu vou parando para falar para vocês, tá? Ó, aqui, lembra que eu expliquei antena de 6 metros, né? Ah, depois vem todas as antenas verticais, Foursquare, e aqui estava uma antena para banda baixa, se não me engano era um L invertido, um mastro, né? Da Spider Beam também. Enfim, aqui o que a gente comentou antes, aqui para dentro, ó, aqui a gente entrava, aqui era a área que ficava a nossa cozinha, aqui a tenda de operação, aqui mais ou menos as barracas onde a gente dormia, e aqui aquele local onde a gente tirou as fotos, a lagoa, né? E aí, para vocês terem uma referência, aqui tudo isso em volta é a lagoa, lá atrás a entrada do mar, mar aberto, e aqui toda essa parte de lagoa, e no meio você tem essa vegetação entre o mar,
os recifes, aqui, o coral e a lagoa, né? Deixa eu tirar uma imagem melhor para vocês verem aqui, ó. Olha lá, quer ver aqui? Então, você viu que a gente saiu daqui, poderia vir por aqui até chegar aqui, que era o site DCW. Estava mais ou menos aqui. Todas as antenas, mais antenas, replicamos. As mesmas antenas aqui para CW e digital também. Nós íamos andando por aqui, por dentro da lagoa. Então imagina à noite, né? Por isso que a gente sempre leva aquele lanterninha, né, de cabeça, porque à noite a gente saía daqui, meu turno, sei lá, um turno das 3 da manhã, 4 da manhã, você tinha que estar lá andando aqui pelo centro, e muitas vezes a gente montou mais uma barraca aqui, quem quisesse descansar, tinha uma barraca para poder dar uma dormida lá, para não ter que voltar, né? O navio ele ficava ancorado sempre aqui, levando mantimentos, materiais para cá ou para cá, aquele ponto da nossa saída. Então vai dar para ver legal nesse vídeo. E você vê os corais, né? Então tem alguns pedaços que tem menos, mas é tudo cercado de corais, então é complicado, né? Se precisar ida e vinda. Deixa eu ir um pouquinho mais para frente pra vocês verem. Ó, então esse é o zodíaco, né? Ele vai voltar. Então tá aqui. Ele vinha, passando aqui pela região dos corais, ia parar aqui para deixar alguma coisa, né? Então a gente passava, basicamente ficava aí, hora ou outra, se precisasse, eles vinham, né? Para passar alguma coisa para a gente aqui. Mas vocês viram ó, como que é raso, cheio de coral. Tem que pegar uma área de um canal aqui, alguma coisa, que eles já conhecem, né? Por isso que foi bom esse pessoal. Ó, você vê, eles foram certinho no local, sem nenhuma pedra, nada. Aqui tá Foursquare novamente. Deixa eu ir passando só para ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Ah, aqui, ó, de novo. Pra vocês terem uma referência, como que é a geografia, né? Então, dificilmente dava para ir por aqui, viu? Porque aqui é pedra, essa areia um pouco fofa e é alto aqui, deve ter uns 2 metros, sei lá, 3 metros. Então não é muito interessante, não. Ó, tá vendo a outra Foursquare aqui do campo de CW? É que ele fez um muito rápido. Ó, o barco, pra vocês verem um pouquinho o barco de cima. Então vocês veem, ó, já é um barco de médio para grande porte, né? Um barco. Eles faziam muito viagem para todas essas expedições para a Antártica. Eles fizeram quase todas. Salt Orkney, uh, Salt Sandwich, todas essas ilhas aí eles fazem bastante. Deixa eu pegar um outro aqui, só para vocês verem. Ó, aqui é o drone saindo daquela região da lagoa onde a gente tirou a foto. Ó. Então nós íamos caminhando aqui ó, por dentro, né? Passando aqui, margeando. Aqui vai dar para ter uma imagem legal da parte da lagoa. Então aqui que a gente entrava, ó, aqui que estava o chuveiro, dava para entrar na água aqui. E nós íamos andando aqui, ó, toda essa parte até chegar lá no campo de CW, que ficava lá mais um pouquinho mais para frente. Olha lá, aqui basicamente era aqui, ó. Então vocês veem, ó, a lagoa
Aqui as saídas para o mar, né, onde tem os tubarões que a gente falou, era mais ou menos aqui, ó. E essas pequenas ilhotas, né, formando todo o atol de Dulce, né? Aquela vegetação, né, que a gente tinha comentado. Aqui a gente vai ter uma foto, uma imagem aérea aqui, ó, para vocês verem. Então aqui, ó, aqui as antenas, né, na praia. Aqui nossa cozinha, né? Lembra que eu tinha mostrado por baixo? Aqui as tendas de dormir, uma, duas, três. A tenda escritório e aqui a tenda operação. Tinha duas, se não me engano. Uma ou duas. E você vê que nem parece, né? Olhando lá da frente. Enfim. Ó, aqui, essa área que a gente andava. Tinha esse buraco aqui que tinha até brincar. Você entrava nesse buraco e não sabia onde ia parar, viu? Porque, enfim, agora o último vídeo, só para vocês verem um caminho de drone que a gente fez indo para a tenda de operação, né? Eu vou ir passando, só para vocês terem uma referência. Ó. Então, esse era o caminho que a gente fazia a pé, saindo de lá, indo para as tendas de CW, né? E digital. A gente colocava isso para não se perder, porque à noite podia se perder. E o chão, né, cheio dessa rocha, né, vulcânica, aí não sei que é calcário, isso aí, sei lá o que é isso aí. Andando um pouquinho para vocês verem. Ó. Ó os filhotinhos, ó, estão vendo? Toda a ilha, uns filhotinhos dos atobás, dos pássaros, então era super perigoso. Ó, quantos? Aqui, aqui. Ó lá. É um perigo para você não ver. Tem uma imagem legal aqui. Deixa eu passar para frente. Ó lá, até chegamos agora, só os geradores. Aqui, ó. Então a gente tinha sempre um repositório de água. Aqui a tenda, ó. Então, café que nunca funcionou, essa água quente, coaxial. Ó, ó os passarinhos para todo lugar, né? Os filhotinhos. E aqui já a saída para o mar. Então, os coaxiais, as antenas, tudo aqui no mar. Ver se vai ter alguma coisa, tem uma referência. Aqui, ó. Acho que dá para ver bem. Aí, caramba. Enfim, deixa eu voltar ali, peraí. Ah, essa daqui é legal, peraí. Pra vocês verem um pouquinho as antenas. Ó, aqui, Foursquare, né, na base de CW, e também as mesmas, verticais, um L invertido. A gente conseguiu colocar uma bevered no chão, né, overground, né, o bog, que o pessoal chama, né. Funcionou bastante, foi até o Vadim que colocou, deu certo. Olha lá. Então, a Foursquare aqui uma VDA. Ó, e os pássaros, né? Tudo no meio, assim, então tinha uma dificuldade aí também de bater, alguns bateram algumas vezes nas antenas. Essa, se eu não me engano, era de 80 ou 160.
vertical, não, é vertical. Da Spider Beam, aqueles mastros lá. É isso mesmo. Olha lá. Essa e a última. Deixa eu ver se eu ponho aqui para vocês verem. Ah, operação, ó. Vocês estão ouvindo o barulho? É o barulho do gerador, a gente operando lá. Essa é a estação de 160, o Vadim operando. Eu estou fazendo vídeo, né? Eu estava aqui em 30 metros, se eu não me engano, é fazendo FT8. Aqui o Chris fazendo RTTY. Então ficava escuro assim, mas a gente tinha a luzinha, que às vezes a gente preferia ficar no escuro mesmo, que era melhor. Ah, então eu estava em 10 metros fazendo FT8 e o Cris agora, que é fazendo RTTY. Olha lá. Então, isso a gente leva na brincadeira, né? Então, brincadeira no bom sentido, né? Putz de um PyLab, né, em RTTY. Bom, pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição aqui para a gente bater um papo. Deixa eu até voltar aqui. Pronto. Então, Ricardo, muito obrigada por esta tua disponibilidade, este trabalho, o dar-nos a conhecer, que não é fácil, que não é fácil, estas expedições.